aqui no Geek. Hoje eu vou trazer a resenha O Resgate do Paladino, do autor Marcos Mota. Esse é o quarto livro da saga e eu fico cada vez surpreso em falar desse livro. Por quê? No primeiro livro, O Enigma dos Dados, que eu vou deixar a resenha aqui no card, conhecemos o Isaac Agaio. E no segundo, que é o Cemitério dos Anões, conhecemos Lecoff e Anne. E no terceiro, A Maldição das Fadas, Aurora e Pedro. Porque esse é um dos livros que eu mais tenho medo de falar, que é O Resgate do Paladino. Porque conhecemos toda a história nos livros anteriores e os personagens principais se juntam nesse livro. Então já podem imaginar que é um livro de amizade, um livro de luta, é um livro de amor e é um livro de desentendimento também. É um livro de desentendimento e é um livro de, como é que eu posso falar? De cheio de surpresa e enigma, porque afinal cada um livro tem um enigma. E pra mim foi um dos melhores livros, porque no final de cada livro anteriores, os personagens principais encontram seu objeto de poder e no final deixa bem claro que eles vão para a rainha, na capital. E nesse livro, meio que entendemos que o decorrer da história de cada um personagem estava sendo exatamente na mesma época, no mesmo ano, na mesma fração de tempo, porém em lugares diferentes. E nesse O Resgate do Paladino já é um livro que te dá um soco no estômago e você fica cada capítulo meio sem saber o que falar, meio sem noção de espaço, de tempo. Por quê? No primeiro e no segundo capítulo, conhecemos já dois personagens que também já conhecemos dos livros anteriores, que é Una, a mãe da Aurora, e Vicente, que até então acreditávamos que não sabíamos quem era. Porém, o Vicente também já é conhecido por Battle, o pai da Gael, e ficamos cada vez mais surpresos como o Marcos, ele escreve a história e no final dá um soco na sua cara e diz, você já conhecia. E você fica apaixonando cada vez mais pela escrita, a história. Sem falar que a história ela é uma história que flui rapidamente. Você lê a primeira página e já quer chegar no final do livro e saber o que está acontecendo em cada página. Então é um livro que te dá um soco mesmo. E eu amei esse livro porque ele foi dividido em 5 partes. Cada parte conta meio que história de cada personagem, ligando junto ao todos os livros, todo o acontecimento. Então, para mim, foi um dos livros, um dos melhores, mais aguardados. Nesse livro, todos os personagens dos objetos de poder se encontram, lutam junto, tem desentendimento junto, conhece novos poderes dos objetos dele. E nesse livro é abordado também outras histórias antigas, como sempre ele traz, histórias dos objetos, história oculta. E eu fico muito impressionado, porque nos 2 primeiros capítulos, como eu falei, conhecemos Una e Vicente, adolescente, e tem aquela história de amor proibido devido à maldição das fadas, que já conhecemos, que a Una é uma monarca, ela é uma fada superior, e eu amo a Una, é uma das personagens preferidas, eu confesso. E já nos capítulos a seguir, alguns capítulos divididos, que de início iremos conhecer novamente, né? Iremos abordar a história de Isaac e Agaio, eles indo até a capital para falar com a rainha. Então é um livro que é super dividido em uns personagens, na história dos personagens individual, até que em um certo momento ele se encontra lá no pântano, que foi uma história muito legal, eu confesso. Foi uma história que me deixa... Eu fico pensando o que falar, na verdade, para vocês desse livro, porque é muitos detalhes. São detalhes que eu não posso jogar aqui, porque senão é muito spoiler e estraga
o enredo do livro todo e vocês vão dizer, Emerson, eu não vou comprar porque você já me disse tudo. Mas é uma história que você deve ler, deve apreciar desde o primeiro livro, porque do primeiro livro até o terceiro tem histórias aqui no quarto que você diz, gente, eu lembro dessa cena que meio que aconteceu no primeiro, porque são sequências individual. Cada livro é uma história individual, o primeiro, o segundo e o terceiro. Que eu vou deixar aqui no card a resenha dos 3 livros anteriores que eu já fiz. Mas são história individual que nesse quarto se liga. Meio que, como eu já falei, meio que as histórias deles individual estivessem acontecendo no mesmo tempo, só que em lugares diferentes. E que ele se encontra aqui nesse resgate que tem um sequestro de um personagem, que é o Paladino, que vocês vão ter que ler para descobrir. E descobrimos novos objetos de poder, só que do mal, objetos trevosos. Eu acho que é trevoso o nome, eu não lembro mais agora. Mas é objeto do mal. E iremos descobrir novos poderes dos objetos de poder. Iremos descobrir amizade, lealdade, desentendimento do grupo. Mas em um certo momento, um personagem muito querido, que é um dos meus personagens principais também, ele tem uma liderança forte, ele coloca o grupo, de certa forma, tudo junto de novo e diz, iremos ter que lutar junto para conseguir salvar o Paladino, meu amigo. E é um livro cheio de surpresa, nos capítulos final, vai eu com o episódio. Por que eu tô falando em episódio? Porque esse livro meio que deixou aquele gostinho de se tornar uma série de TV. Eu gostei dessa ideia, eu espero que o Marcos tente jogar em algum lugar para fazer uma série de TV, que seria maravilhoso. E esse livro é muito fantástico, porque os 2 capítulos final é aqueles capítulos que te tira a lágrima. Na verdade, eu chorei antes dos capítulos final, porque tem cada cena encantada, tem uma cena muito forte de ensinamento, de conquista, de liderança, como eu falei. Então é um livro que mexe com você. É um livro que te deixa muito encantado. E eu amei esse livro, é um dos meus preferidos. Na verdade, eu fico até suspeito em falar qual é o meu preferido, porque todos ótimos, as histórias são ótimas. E eu fico suspeito em falar. E esse livro, principalmente, porque conhecemos uma história das Senhoras do Pântano, que eu tenho que mostrar aqui pra vocês. Como essa edição está maravilhosa. Tem algumas ilustrações que eu amei. Essa ilustração é a da Senhora do Pântano. E cada parte do livro tem elas 3. E eu amei a história das três Senhoras do Pântano. E descobrimos o porquê dessa história. Então, é história que liga história, que envolve o passado de outras histórias. Então é um livro que você meio que vai dizer, é um livro confuso. Não. O autor faz essa história ser bem detalhada, bem descrita. Uma história que flui e que deixa o personagem cada vez mais amado. E que faz o leitor querer ler e entender. A forma como os objetos de poder são atribuídos, a forma como os objetos têm os seus poderes individual, cada poder maravilhoso. É uma história fantástica. Eu acredito que é só, porque senão eu vou soltar spoiler e eu tô com cada coisa aqui na cabeça que eu já tô querendo soltar. E é muito spoiler. Então essa foi a resenha. Eu espero que vocês curtam, comentem aqui embaixo o que achou. E até a próxima. Tchauzinho.